Digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 11 e 12. A hora do seu juízo é a hora de Deus, não a minha ou a sua hora. Você já está resplandecendo com as armas da luz? Olá, tudo bem? Tudo pronto? Tudo certo? Caneta, papel na mão, lição, Bíblia, tá preparado para o juízo? Olha, na semana passada nós estudamos o tema da boa notícia do juízo. Para essa semana, a lição 6 aborda a hora do seu juízo, do juízo de Deus, mas que envolve cada um de nós. Então, uma pergunta para quebrar o gelo, para você iniciar a sua interação com a classe. Eu acho ela muito oportuna essa pergunta, porque vai determinar a compreensão do tema da lição dessa semana. Qual é a estreita relação entre o Evangelho e o juízo? E aí, já pensou nessa resposta? Pense um pouquinho aí e apresente para a sua unidade de ação, porque seguramente isso vai revelar a completa compreensão do tema dessa semana, ok? Vamos ao nosso texto, o verso para memorizar. Ele está em Romanos, capítulo 13, versos 11 e 12. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Que descrição extraordinária. Olha, dá para tirar muita coisa importante desse verso. Observe os destaques aí na tela. Primeiro, esse texto, essa palavra, esta sentença não é dito para todos. É dito para quem conhece o tempo. Preste atenção, você está conectado? Você está ligado no tempo que está vivendo? Ou você está só passando pelo tempo? E, segunda coisa, já é hora de despertar do sono. Então, a primeira fala é para quem conhece o tempo. A segunda fala é para quem conhece o tempo, mas está dormindo. Olha que coisa interessante. Nós precisamos despertar. Nós aqui é uma linguagem coloquial. Eu espero estar bem desperto, bem acordado para esse tempo. A nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O anúncio é: a noite está indo embora e o dia já vem chegando. Escute aqui, amigo. Nós não marcamos a data, nós não marcamos a hora, mas nós marcamos o tempo. E o tempo é assim, já vem chegando o dia. E aí, você está preparado para a lição dessa semana? Eu quero dar uma dica para você especial. Agregue as lições de terça, quarta e quinta numa só. E tome parte do tempo, não apenas explicando a proposta profética da profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, mas tire um tempinho para associar essa profecia com a pergunta do quebra-gelo. Eu vou voltar aqui para você lembrar. A pergunta do quebra-gelo diz assim: qual é a estreita relação entre o Evangelho e o juízo? Observe, esse gráfico aqui nos ajuda a compreender. Você quer uma explicação completa da profecia das 2.300 tardes e manhãs? Olha, me compreenda. Busque alternativas na internet, boas alternativas. Denominacional, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem uma proposta muito elucidativa com relação a essa profecia. Busque alternativas confiáveis, para que você possa compreender a explicação dessa temática da profecia. E existe já no Novo Tempo, por exemplo, um estudo bíblico que esclarece
muito bem essa temática. Como o meu propósito aqui não é estudar a lição, mas propor a metodologia, então eu não vou estudar aqui e agora o tema das 2.300 tardes e manhãs, que é uma visão profética mais ampla, e nem das 70 semanas, que é uma profecia mais restrita ao povo judeu. Mas o que é interessante aqui é que essas duas profecias revelam o Evangelho, 70 semanas, e a outra mais ampla, 2.300 tardes e manhãs, revela o juízo. Então, aqui está uma dica já para você entender a resposta do quebra-gelo. Como conciliar o Evangelho com o juízo? Simples, é só você entender. Na profecia das 2.300 tardes e manhãs, que estava revelado o juízo, que iniciaria em 1844, e entender que o tempo profético para a proclamação do Evangelho para o povo judeu exclusivamente terminaria com as 70 semanas, com a morte de Cristo no meio dessa semana e com a perseguição iniciada com a morte de Estevão no restante da metade da semana. Dessa maneira, iniciamos aqui a marca do Evangelho para todos os gentios, a exclusividade da salvação, que sempre foi para todos, mas com uma incumbência, um direcionamento dado como referência ao povo judeu, agora se torna uma prerrogativa de todos nós essa proclamação da mensagem do Evangelho e do juízo. Tanto que Apocalipse 14 conclama um povo a fazer essa declaração profética de que chegou a hora do juízo. Então, olhe bem esse quadro. Nós temos 7 semanas, mais 62 semanas, somado dá 69, com mais a última semana, dividida em 2 momentos, metade de uma semana, Cristo morreria, a cruz lá em vermelho. E aí, a outra metade finaliza a profecia das 70 semanas, que corresponde a 490 anos, considerando o dia ano. O restante da profecia, que iniciou também em 457, ela culmina em 1844, porque o seu período corresponde a 2.300 anos. Numa, você vê estabelecido o Evangelho, a morte de Cristo, o centro da história da raça humana. E na outra, o estabelecimento do seu juízo. Pronto. Você pode definir toda a lição de terça, quarta e quinta-feira com esse esboço dessa profecia de Daniel e finalizar a lição com 2 tópicos apenas ligados a domingo e segunda-feira. Ok? Revisando. Você começa com quebra-gelo, depois faz a revisão da profecia baseada nas lições de terça, quarta e quinta e fecha a lição tratando de 2 assuntos ligados ao santuário. Uma, a purificação do santuário, lição de domingo, e o tempo do fim, com a lição de segunda-feira. Então, quais são os destaques que eu sugiro para você? Primeiro, a pergunta número 7. Pergunta número 7, que tem a ver com esse tema. Leia Levítico 16:16. Qual foi a razão da purificação do santuário e o que isso nos ensina sobre o Evangelho? Não, escute, eu não estou equivocado não, estou certinho. O tema é de domingo, a purificação do santuário. Mas a pergunta é a 7, que está na lição de quinta-feira. Então, você responde a pergunta 7 de quinta-feira e entenderá a proposta da lição de domingo, ok? Na lição de segunda-feira, você vai estudar e responder com a sua classe a pergunta número 3. Segundo o anjo, a que período de tempo se aplica a visão de Daniel 8 e os 2.300 dias? E por que é importante entender isso? Observe que essa pergunta eu já respondi agora há pouco, dando essa explicação rápida e sucinta sobre a profecia, tanto aquela das 70 semanas, aplicada a um período profético ao povo judeu, e que terminaria com a morte de Estevão, pontuada com a morte de Cristo na metade da semana, conforme estava na profecia. Os sacrifícios e ofertas de ovelhas e cabritos e cordeiros terminariam ali, por causa da morte de Cristo. E o outro período mais longo, mais extenso, que começa também no mesmo período profético, no ano 457 a.C., e vai até 1844, considerando uma conta matemática, sempre entendendo que no marco zero da história, Jesus nasceu e aí passa-se uma contagem de tempo diferenciada. Bom, como disse, eu não estou estudando a profecia. Na semana você estudou, a lição explicou tudo direitinho. Você pode procurar alternativas na internet sobre essa explicação, sempre dentro de um viés denominacional da Igreja Adventista, porque essa percepção profética, ela
é bem exclusiva da Igreja Adventista, não porque sejamos os únicos a entender isso aqui, mas eu entendo que sejamos os únicos a acreditarem nisso aqui. Acreditarmos na profecia nos dá segurança quanto ao futuro, e a Bíblia revela com segurança o que vai acontecer. Bom, eu finalizo com a questão central no grande conflito, e a questão é o seu corpo. Esse que é o templo do Espírito Santo. Ele está purificado pelo sangue do Cordeiro? Porque a temática que nós finalizamos a lição nessa semana é exatamente da purificação do santuário, um ritual anual que acontecia no dia da expiação e que celebrava a extinção do pecado. E a transferência dessa responsabilidade final a quem de fato é o culpado, que era representado por bode Azazel. Essa história eu entendo que você compreende, mas se não compreende, busque a Igreja Adventista, uma classe bíblica, para nós estudarmos juntos esse tema. Eu finalizo com essa leitura. Por meio de sua graça e pelo seu poder, podemos dar glórias a Deus, honrar o seu nome e brilhar como luzes nesse mundo de trevas. Porque se a minha vida está purificada pelo sangue do Cordeiro, ela tem duas coisas que fazem diferença na história de qualquer nação. Ela tem luz e tem sabor, porque afinal de contas eu sou a luz do mundo e sou também o sal da terra. Que Deus me ajude a viver essa experiência enquanto aqui vivemos e que Cristo seja o meu referencial de luz e de sabor. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Um abraço. Jesus.